Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui na nossa aula de estilística. Eu vou falar hoje mais um pouquinho para a gente terminar, tá? A gente vai terminar hoje. A gente parou na sinestesia, né? O que que a temperatura tem, né? Que cor e que temperatura tem a raiva, o tédio, a tristeza, o amor? Então, para começar, vocês vão completar. Vou dar 1 minuto, vocês vão colocar a cor e a temperatura da raiva, do tédio, da tristeza, do amor e da fé. Vou dar 1 minuto, tá bom? Para vocês fazerem agora esse exercício. Vamos lá? Isso, aqui deu no meu tempo. Agora, vocês vão, todos esses exercícios que eu tenho passado, de parágrafo, vocês podem pegar do memorial de leitura de vocês para reescrever. Vocês podem pegar de um texto lá da tarefa 1 do Pablo Neruda. Vocês podem pegar até do fórum de apresentação, alguma coisa que vocês escreveram para mexer, tá bom? Ou enfim, outros textos que quiserem, que me lembrei de dizer isso. Talvez vocês pegarem no memorial de leituras as palavras mundo e perguntarem que cor e temperatura tem minhas palavras mundo e reescrever com esse foco. Pode ser muito bom. A comparação também é uma figura de linguagem, de semântica, né? Eu trouxe esse exemplo da Virginia Woolf. Mais tarde também, eu arrancarei o coração do peito para secar como um trapo e usar limpando apenas as coisas mais estúpidas. Quando empederni, esquecido de toda a humanidade da vida, ficará entre as louças como inútil souvenir ou peça de mesa para uma festa que nunca acontecerá. Terei sempre pena dele. Estará como um animal antigo que perdeu a qualidade dos novos dias, sem visitas. Será apenas a humilhação entristecedora de todos os afetos. As mulheres durante séculos serviram de espelho aos homens por possuírem o poder mágico e delicioso de refletirem uma imagem do homem 2 vezes maior que o natural. Então a gente tem aqui 2 comparações, né? Essa primeira desse coração como trapo, né? E aí ela como souvenir, ela vai ampliando a comparação e também a questão das mulheres como espelhos, né? Então, vejam como a comparação pode ser profunda, né? Aí eu deixo aqui com vocês esse olhar aí para essa figura. Ela tem muito a ver com metáfora, tá, gente? Muito a ver com a imagem da metáfora, mas a gente expressa a comparação, a gente vai trabalhando na comparação. E a metáfora é uma fusão, a comparação ainda mantém a dualidade, o distanciamento, tá bom? Figuras de pensamento. Autores que usam muito figuras de pensamento: Machado de Assis, Anton Chekhov, Clarice Lispector. As antíteses que eu já falei. Ela se perdeu novamente direitinho. Aumentativo e diminutivo, né? Nesse momento, todos os bares estão repletos de homens vazios, repletos e vazios, né? Ela se perdeu. Aqui não tem um aumentativo, tem um diminutivo, mas tem um novamente direitinho, se perdeu direitinho, né? Essas figuras que elas fazem esse jogo com a gente, ops, dá aquele estranhamento, mas está na linguagem, né? Ele está na forma da construção. Talvez se não tivesse colocado direitinho, o diminutivo não teria dado o engajamento que deu na hora da leitura, né? O Vinícius de Moraes que fez essas 2 frases. O paradoxo é outra figura de pensamento, que são as ideias de contradição lógica. A personificação, que a gente também já deu um exemplo, de atribuir qualidade ou ação humana a algum objeto. Aí tem o exemplo aqui do Machado de Assis. Trata de saborear a vida
E fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingo, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Então, vai comparando, né, vai trazendo uma comparação de uma qualidade de algo que não é pessoa com a pessoa, mas é no sentido muito profundo. Então, traz essa personificação, essa fusão, né? A ironia, muito usada por Machado de Assis, né? Dizer algo por meio de expressões que remetem ao oposto. Então, vamos lá. Que suplício que foi o jantar. Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, Dona Eulália, ou mais familiarmente, Nhan Loló, moça bem graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. A gradação também a gente já viu, né, naquele exemplo do Mãos de Estátua, né, também, que foi fazendo uma gradação até chegar no estranhamento. E do meu irmão também é um corpo, é um braço, é um quarto, né? Progressão ascendente ou descendente do pensar, mas também do sentir e do agir. Quer ver? Olha esse exemplo de Machado de Assis. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, uns cingidos de luz e outros ensanguentados. Olha que bonito que ficou essa imagem, né? Não tem o botão na camisa, calça meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhuma de nós sabe, sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. É um conto do Dalton Trevisan, que é uma pessoa que tem uma escolha, uma precisão das palavras que é uma coisa incrível, né? Nem um botão, nem a meia, nem saca-rolhas, vem para casa, né? E as figuras de sintaxe? A gente tem a elipse, que é a omissão proposital de termos, por exemplo, do Dalton Trevisan também. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou, né? Então, a gente tem a elipse aqui. Com os dias, senhora, o leite coalhou pela primeira vez, né? Primeira vez coalhou. Então, tem aqui uma pela, né? Que está guardadinho e que faz também esse lugar de oralidade, de presença. O polissíndeto é a repetição de conectivos para trazer uma intensificação da emoção. Então, por exemplo, e o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, o coração voltando, e os minutos passando e os minutos passando. Então, a gente tem a repetição do E aqui, desse conectivo, e além disso, tem repetição também de termos, que vai trazendo aqui essa carga emocional forte, né? O anacoluto é uma alteração na sintaxe, e ele é muito usado para quando a gente quer trabalhar fluxo de consciência. Olha esse trecho do José Lins do Rego. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Então, também dá essa oralidade para a escrita, né? Porque sou mole, você fica abusando. A velha hipocrisia, isso é Rubem Braga, a velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. É uma inversão, Camilo Castelo Branco. Esse recurso, ele é muito bom, mas ele precisa estar dentro de um texto bem construído para a gente não achar que é erro de sintaxe, né? Porque às vezes dentro de um texto assim que não está tão bem construído, assim, linguisticamente falando, a gente pode ter dúvida se a pessoa errou ou não, sabe? Então tem que ser muito acertado esse uso. De preferência na voz, de preferência não, mas pode ser na voz de personagens, no fluxo de consciência de personagens. E aqui a gente termina essa apresentação e eu vou para a tarefa, tá? A nossa tarefa é ler esse conto do Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario, e vocês vão fazer uma leitura atenta. Então, com tudo que vocês aprenderam de parágrafo, de figuras de estilo, de estilística, que vocês aprenderam de precisão de linguagem, de concisão de linguagem, principalmente esses tópicos, eu quero que vocês façam uma leitura atenta. Eu tenho um vídeo que eu gravei para fazer a leitura atenta do conto do Gabriel Garcia Marques, A Luz é como Água. Se vocês quiserem ver como fazer uma leitura atenta, só que vocês vão fazer por escrito, tá? Vocês podem reassistir, ou quem não assistiu, quem não assistiu pode assistir, quem já assistiu, assistir de novo, tá? Mas eu vou dar só um exemplo aqui.
da precisão. Vou dar um exemplo da precisão. Aqui, quer ver? Ó, acho que é aqui. Aqui. A velhinha de cabeça grisalha gritou que ele estava morrendo. Um grupo o arrastou para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protestou o motorista. Quem pagaria a corrida? Concordaram chamar a ambulância. Daria o conduzido de volta e recostado à parede. Não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Aqui, ele foi roubado. Isso não foi dito, né? Olha a concisão desse texto. Eu queria dar isso aqui como exemplo de concisão. A Noemi Jaffe também trabalha com esse texto exatamente para dar esse exemplo. Daria o conduzido de volta e recostado à parede. Não fala assim que Dario foi conduzido de volta, foi recostado. Tá vendo que tem umas omissões, né, de palavras? Para quê? Para dar aquela sensação do ali e do agora, da presença. Então, vocês vão escolhendo parágrafo por parágrafo e vão tentando compreender assim, não, aqui eu acho que a abertura do parágrafo e o final do parágrafo fez aquele estilo do parágrafo que a gente aprendeu, que é a abertura e o final como clímax, ou o final como clímax, a respiração do parágrafo. Ah, aqui eu percebo que tem uma precisão, é tudo estilo direto, frases muito diretas, frases, escolhas de palavras simples. Ah, tem paralelismo, tem metáfora, tem personificação. Tudo isso vocês vão poder verificar aqui. Claro que não tem todas as figuras de estilística, mas vocês vão poder fazer uma leitura atenta desse texto, tá? Se tiverem dificuldade, assistam às aulas da quarta e assistam ao vídeo em que eu gravei a aula sobre leitura atenta, tá bom? Vocês podem fazendo parágrafo por parágrafo ou separar 3, 4 parágrafos que mais chamou a atenção, fazendo no início desse texto de vocês um comentário breve, amplo no começo, né? Então, no começo fala, o conto faz um resumo, o conto do Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario, conta a narrativa de uma história assim, 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 o personagem principal assim, 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 é um conto com estilo tal, tarará, faz uma análise, é uma leitura atenta, é uma análise do texto, mas eu quero que vocês também, depois desse início geral, que vocês possam ir dando exemplos de estilística, parágrafo, princípios da ficção, da jornada de linguagem, o que chamou a atenção. Vocês identificarem alguns recursos já tá bom? Pode ter uma página, 2 páginas no máximo essa leitura atenta, tá bom? É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Nossa unidade 4 acabou. E nós vamos voltar aqui para a gravação. Eu espero que vocês estejam sem dúvidas. Com dúvidas, podem colocar no fórum, me mandar e-mail. Nas aulas de quarta, a gente vai trabalhando a jornada da linguagem cada vez mais, tá bom? Desejo um lindo mês para vocês, uma linda quinzena. Abraços.